Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar com a graça de Deus. Podem se sentar, aliás, eu não, né? Eu vou ficar de pé. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Pode aplaudir. Aleluia. Amém, amém. Que bom. Boa tarde, povo de Deus. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino. Sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Minha mulher só tem uma dificuldade: ela não anda, ela desfila. Amém? A Patrícia está aqui, está dando comida ali para nossa filhinha. Nós acabamos de chegar. Nossa filhinha se chama Olívia, e junto com a Olívia veio também a minha mãe aqui para esse encontro. E eu quero dizer que é sempre muito bom estar aqui nessa comunidade Passio Domini. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui, né, Luizinho? Naqueles cursos bíblicos que nós tínhamos aqui, era muito bom te ver, muito bom ver os irmãos da comunidade, bom também ver o Lázaro, a esposa. É sempre muito bom estarmos juntos. Sou pregador da Palavra de Deus no grupo de oração Caris, na Arquidiocese de São Paulo. E dentro da Renovação Carismática Católica, atualmente, eu coordeno a Comissão de Reflexão Teológica, bem como também ajudo na equipe nacional de formação e do Ministério de Pregação. Minha profissão é professor, tenho a honra de dizer isso, é uma alegria muito grande. Dou aula na Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, para os seminaristas, futuros padres aqui da Diocese de Santos. Inclusive, muitos são meus alunos, vários desses padres mais novos foram meus alunos aqui dessa diocese, então é uma alegria estar aqui também por conta disso. E eu quero dizer que nessa tarde, e todo esse encontro, será um momento maravilhoso da presença de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta e plena que Deus agirá na sua história. E para mim, fazer a pregação de abertura desse evento, Shekinah, é uma honra. E eu tenho certeza absoluta que, a partir daquilo que Deus foi colocando no meu coração, a partir dessa palavra, a sua vida será impactada em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, isso, pode aplaudir. Aleluia, que bom, que bom. Então, para que possamos começar, abra sua Bíblia comigo, no segundo menor profeta da Bíblia, em termos de tamanho de livro, que é o livro de Ageu. Ageu. E eu vou te dar uma dica para você encontrar Ageu. Vai no Evangelho de Mateus e volta um pouquinho, porque ele está colocado já no final do Antigo Testamento. Então vá lá comigo, no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1. Acharam aí, sim ou não? Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acharam aí, povo de Deus? Sim? Acha aí, estou vendo aí, tem gente tentando achar ainda. Ageu está no final do Antigo Testamento, amém? Já já nós o conheceremos um pouco mais. Eu vou ler aqui na Bíblia Ave Maria, acompanhando também aqui na Jerusalém, outra tradução que está aqui. Amém? Ageu capítulo 2, versículo 1. 1. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do reinado de Dario, no 21º dia do 7º mês,
a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nesses termos: fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo: haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra. Então, eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos, segundo o pacto, a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto, diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro não me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a essa palavra. Pode aplaudir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a grande lição desse texto, e eu já inicio com ela, é justamente a seguinte: mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar a realidade de forma tão positiva agora, no presente, Deus garante que Ele agirá. Mais ainda, que Ele está conosco pela aliança que Ele fez e também pela presença do Seu Espírito. Quem aqui acredita nisso, levanta a mão e diga eu. Então vamos aprender com essa palavra a vivermos essa verdade. E aqui, queridos irmãos e irmãs, é muito interessante, porque o versículo 2, ele nos revela uma data. O texto nos diz, o versículo 1, aliás, do capítulo 2, nos revela uma data. Lá nos é dito assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês. Ora, que data é essa? Por que o autor do texto de Ageu, ele faz tanta questão de falar o momento exato desse que é o segundo oráculo? O que é um oráculo? É uma palavra profética. Justamente pelo seguinte: porque se nós voltarmos no calendário, esse dia daria exatamente no dia 17 de outubro de 520 antes de Cristo. Então, no mês de outubro, nós estamos no mês de outubro, no dia 17 do ano 520 antes de Cristo. Aqui nós estamos no 7º mês, e o 7º mês do calendário judaico do Antigo Testamento era o mês mais sagrado. Pelo fato dele ser o 7º mês, mas pelo fato de que nele se comemoram duas grandes festas do judaísmo. Uma delas é a festa em que se declara o perdão de Deus.
E segundo, a festa das tendas, que é justamente a festa que está acontecendo ao longo desse oráculo. E eu preciso te explicar algo muito importante aqui, para entender essa passagem. A festa das tendas é uma das 3 festas de peregrinação. Todo judeu deveria subir até Jerusalém e celebrá-la durante 7 dias. E o dia 17 de outubro de 520 a.C. dá no 7º e último dia da festa. O oráculo de Ageu está situado no último dia. E isso é muito relevante para nós, porque no último dia existia um festejo naquela realidade da festa de Sucote ou das tendas, que era justamente fazer o processo de ir até o templo, ir até a morada de Deus em Jerusalém para oferecer os sacrifícios, que agora seriam em número de 7. Isso é algo maravilhoso. Portanto, Ageu, ele está olhando para toda aquela multidão presente em Jerusalém e olhando para a reconstrução do templo. Aqui eu preciso que você entenda algo profundo dessa passagem. Ageu está situado no momento em que o povo judeu estava reconstruindo o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Repita comigo: os judeus, na época de Ageu, estavam reconstruindo o templo que foi destruído. Amém? Atenção. O templo nesse dia estava ainda nos seus inícios de reconstrução. E aqui que vem o grande mistério dessa passagem, queridos e queridas. As pessoas estavam lá para celebrar o templo, porém o templo estava ainda nos seus inícios da reconstrução, e neste sentido é que o povo, ao olhar para aquela situação, estava sem a esperança de que um dia eles reconstruiriam naquela magnitude grandiosa o templo como era antigamente. Esse é o sentimento dos judeus aqui nessa passagem. Eles estão desanimados, porque eles não estão conseguindo ver aquilo que outrora existia. Eles não estão conseguindo ter a esperança de ter uma casa de Deus restaurada. Aqui é que está o grande mistério dessa passagem. As pessoas não estavam acreditando que o templo ficaria tão lindo, tão bonito, tão grande, tão suntuoso como era na época em que fora construído por Salomão. As pessoas precisavam de um incentivo para se manterem na esperança. Daqui nós podemos extrair uma lição para a tua vida, uma lição para a nossa vida. Talvez a gente olhe para a realidade da nossa história atual e não consegue enxergar de verdade a obra de Deus grande, a obra de Deus da forma como Deus a queria. Talvez ao olhar, por exemplo, para a sua família, você a veja num processo ainda pequeno de reconstrução, ou até mesmo destruída. Talvez, ao olhar para a sua situação,
dentro da sua vida profissional, você veja ainda tudo destruído, ainda tudo, ou ainda no início de um processo de reconstrução. Em outros termos, não do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez os seus olhos não consigam enxergar, olhando para o seu matrimônio, para o seu casamento, a obra de Deus totalmente plena, construída. E isso talvez traga ao teu coração desesperança, tristeza, angústia, falta de fé. Talvez ao olhar para qualquer outra dimensão da tua vida, até as que eu não citei aqui, você não consiga enxergar a grandiosa obra de Deus, e isso traz desesperança a você. Era assim que estava o povo judeu nesse dia, era assim que estavam eles ao olhar para o templo ainda no começo da sua reconstrução, sem esperança. Porém, Deus chama um profeta. E qual é o nome desse profeta que vimos aqui? Sabe o que significa Ageu? Festa, ou festivo. Ou seja, quando todo o povo estava sem esperança, Deus chama um profeta cujo nome é festa. Por quê? Porque Deus transforma a desesperança em esperança, a tristeza em alegria, o luto em festa, e é justamente isso que está acontecendo aqui. No último dia da festa, Ageu diz a esse povo, dando palavras de incentivo. Agora, na sequência do texto, nós entendemos algo maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. O texto nos diz que ele, o Senhor, falou por meio de Ageu e se dirigiu a 3 realidades. A primeira delas, diz no versículo 2, foi a Zorobabel. Repita comigo, Zorobabel. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, pode ser o nome do seu futuro neto. Zorobabel. Quem é o tal de Zorobabel, meu Deus do céu? Quem é esse cara? Talvez você não soubesse dessa informação. Zorobabel é o governador de Judá, depois que o povo voltou do exílio da Babilônia. Ele foi o responsável pela reconstrução do templo. Só que tem um detalhe. Ele é identificado como um descendente de Davi. Ele é neto de um rei chamado Joaquim. E ele era antepassado da pessoa mais importante da Bíblia. Segundo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, ele é antepassado de Jesus. Zorobabel era a instância do governo. Deus se dirige à instância de governo para dar a essa instância uma palavra de incentivo. Segundo, Deus se dirige a Josué, filho de Josedeque. Quem é Josué, filho de Josedeque? Josué, filho de Josedeque, é, de acordo com as Escrituras, o sumo sacerdote na época da reconstrução do templo de Jerusalém. Ou seja, diante da desesperança, Deus também se dirige à liderança religiosa do povo, dando uma palavra de incentivo. 3, diz o texto bíblico, que esta palavra, ela é dirigida ao resto do povo.
Quem é esse resto do povo? Esse resto do povo foram aqueles que sobraram de todo o processo de sofrimento que durou 70 anos com o exílio da Babilônia. Deus se dirige, portanto, à instância do poder político, à instância do poder religioso e àqueles que restaram do povo, trazendo uma palavra de incentivo. Olha que coisa linda! E qual é justamente essa palavra de incentivo? Aqui nós precisamos mergulhar profundo nessa mensagem. Primeiro de tudo, e eu acho isso fantástico, essa palavra de incentivo, no versículo 3, mostra que Deus quer que o povo entenda que Ele, o Senhor, tem consciência da realidade na qual o povo se encontra. Por que isso? Quando nós olhamos aqui para o versículo 3, Deus pergunta ao povo: ei, olhem então para essa reconstrução e compreendam que aquilo que vocês estão vendo agora realmente não é nem um pedacinho daquilo que era outrora. Deus quer mostrar para o povo que Ele sabe qual é a realidade. E isso aqui nos revela algo maravilhoso a respeito de Deus, queridos e queridas. Isso nos recorda aquilo que está presente em um dos textos mais profundos das Escrituras sobre Deus, o Pai, que é o Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 nos fala a respeito de Moisés na sarça ardente, e lá, naquele texto, Deus mesmo fala a Moisés: eu vi os sofrimentos e os clamores do meu povo. Deus se demonstra como alguém que conhece a realidade. Olha lá minha filha lá, ó. Isso, minha filha. Dê glória a Deus aí, olha lá, ó. Viu? Pronto. O que acontece aqui, queridos e queridas? Deus se revela como alguém que conhece a sua realidade de dificuldade, a sua realidade de dor, a sua realidade de limitação, a sua realidade de pranto, a sua realidade de choro. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. Então, diante do seu sofrimento, você pode ter a certeza que Deus está olhando para você, que Deus está olhando para a sua dor, que Deus está olhando para a obra que ainda não está totalmente feita, terminada, reconstruída. Deus está vendo. Talvez você diga assim para mim: mas João Cláudio, eu não consigo entender isso. Meu irmão, se o teu entendimento não alcança esse mistério, simplesmente diga a Deus amém, diga a Deus eu creio, Senhor, mesmo sem a lógica profunda disso, porque realmente parece, muitas vezes na nossa vida, que Deus não está olhando, não está vendo, mas Ele está, Ele conhece. E no versículo 3 é isso que Ele fala ao povo: vocês estão vendo como está? Pois é. Vocês estão vendo que ainda não está finalizado? Pois é. Deus tem consciência da situação presente. Só que é bonito o seguinte: na continuidade dessa mensagem, Deus, no versículo 4, vai trazer palavras de fortaleza aos seus. Diante de uma realidade que Ele constatou, Ele vai se dirigir à instância política, à instância religiosa e ao resto do povo. Deus vai dizer a expressão: sê forte. A Bíblia, Ave Maria,
ela traduz isso como coragem, mas na língua hebraica, o termo que está lá, na realidade, é um verbo, colocado no imperativo, ou seja, como uma ordem. Coragem, em português da Bíblia Ave Maria, é um substantivo, enquanto que aqui no texto hebraico é uma palavra verbo, é um verbo, no imperativo. Tende coragem, não é a melhor tradução, a melhor é seja forte, fortalece-te, talvez uma melhor tradução. Aqui, queridos e queridas, Deus está dizendo ao seu povo, naquela época, uma frase, uma palavra, justamente que ele utilizou dentro das Escrituras poucas vezes. Eu não sei se você sabia, mas esse verbo, seja forte, assim traduzido aqui em português, ele aparece 3 vezes nessa passagem, mas ele só vai aparecer mais 4 vezes em todo o Antigo Testamento. E das 4 outras vezes que ele aparece, uma está em Isaías, mas as outras 3 estão na boca de Deus, ao falar com o grande homem que substituiu Moisés no processo da libertação, Josué. Deus disse a Josué: sê forte, fortalece-te. E isso aqui para nós é algo muito importante. São as mesmas palavras usadas por Deus ao governador, ao sumo sacerdote e ao povo. Mas por que é tão importante saber disso? Porque quando nós voltamos o nosso olhar para o Antigo Testamento, nós encontramos em Josué uma experiência profunda de alguém que tinha uma terra inteira para ser possuída, mas não era qualquer terra, de acordo com aquilo que nos é dito dentro da Torá, do Pentateuco, era uma terra tomada por povos estrangeiros, pelos povos cananeus, era uma terra onde existiam gigantes, era uma terra onde existia, portanto, ameaça e desafio. Deus disse a Josué: sê forte, fortalece-te. É o mesmo que Deus está dizendo aos judeus, pós-exílio, vendo a ruína do templo começando a ser reconstruída. Ou seja, ser forte aqui significa, ainda que os seus olhos não vejam o final da obra de Deus, permaneça firme. Permaneça firme. E aqui eu quero trazer para a sua vida, olhando para a sua família, como outrora eu estava a dizer, olhando para a sua realidade de emprego, profissional, econômica, olhando para a sua realidade matrimonial, olhando para a sua realidade de espiritualidade, talvez os seus olhos não enxerguem como Josué não enxergava a posse da terra, talvez os seus olhos não enxerguem, assim como estes aqui da época pós-exílica não estavam enxergando o templo na sua suntuosidade, mas eu quero dizer, talvez você não enxergue, mas Deus está dizendo para você hoje aqui, no início de Shekinah: ser forte, fortalece-te, ser forte, fortalece-te, permaneça firme. Ainda que os seus olhos não vejam, ainda que os seus olhos não enxerguem o presente, a obra de Deus terminada, ser firme. Só que é bonito o fato de que essa palavra de incentivo dada a Deus, de fortaleza, não é só apenas ser firme, ser forte. No versículo 5, Deus diz ao seu povo no oráculo: não temas.
E aqui há algo muito bonito. A expressão não temas, dentro do Antigo Testamento hebraico, na mesma forma que está aqui nesse texto, ela aparece 27 vezes. E ela aparece a quem? Na lista, o primeiro que recebe essa palavra é o pai da fé, Abraão. Olha que coisa fantástica. Qual foi a experiência de Abraão? Deus falou a ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te darei por herança. Aí eu te faço uma pergunta: Abraão sabia qual era essa terra, sim ou não? Não sabia. O que é que Deus disse a ele? Não temas. Ou seja, o contexto desta expressão está justamente situado na experiência de que você pode não enxergar, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Portanto, não temas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa expressão vai aparecer no grande anúncio do anjo Gabriel a Maria. E o que é dito pelo anjo a ela? Não temas. Ou seja, os olhos de Maria conseguiam enxergar o tamanho do mistério realizado pelo Espírito no processo da encarnação, sim ou não? Mas o que o anjo disse para ela? Não temas. Por quê? Porque a promessa de Deus vai acontecer. Vai se cumprir. Quem é o segundo no Antigo Testamento que recebe essa palavra? 2 vezes Deus fala: não temas Abraão. 2 vezes Deus fala: não tema a Moisés. 2 vezes. E qual foi a experiência de Moisés, gente? A experiência de Moisés foi aquela: ele estava com uma vida tranquila, ele estava com uma vida boa, lá em Midian, na terra do seu sogro Jetro, pastoreando ovelhas. Ele tinha casa, ele tinha comida, ele tinha roupa lavada, ele tinha tudo, a sua vida estava tranquila. Deus então diz a ele: ei Moisés, volta lá para o Egito. Agora eu só queria que você soubesse, o Egito era o maior império, o mais poderoso dos povos, a mais potente nação daquela época. Deus diz a um homem sozinho e gago: volta lá, porque eu vou realizar uma libertação como nunca antes na história aconteceu. Só de homens, 600 mil. Sem contar, portanto, mulheres e crianças e animais. Volta lá, faz o processo da libertação. Meu querido, o que disse Moisés a Deus? Senhor, como é que eu vou falar para aquele povo? A minha língua é pesada. Deus então diz a ele: não temas. Os olhos de Moisés viam a libertação, sim ou não? Mas a promessa de Deus estava lá, portanto, não temas. E aí eu vou trazer isso para a sua vida. Sabe o que Deus está falando para você nesse momento da sua história? Não temas. Não tenha medo. Não precisa se aterrorizar diante das dificuldades. Não precisa se aterrorizar diante das dores, não precisa se aterrorizar diante das cruzes. Não temas, não temas, não temas, não temas. Porque talvez nas provas da sua vida, nas dificuldades que você está experimentando agora, você está com seu coração tomado de medo, e isso tem te paralisado. Deus está falando, assim como falou aquele povo, e está dizendo hoje: não temas, a promessa está lá.
Essa palavra de incentivo é maravilhosa. Só que não para por aí. O texto bíblico, no versículo 4, é maravilhoso. Deus diz ao povo no versículo 4: trabalhai. No texto da Bíblia Ave Maria, o versículo 4 traz a expressão mãos à obra. No hebraico é uma palavra só, é o verbo assar, é o verbo fazer ou construir. A tradução seria trabalhai. Trabalhai. E olha que coisa interessante. O povo estava sem esperança, o povo não conseguia enxergar a obra de Deus terminada, e Deus está dizendo a eles: trabalhai. Ou seja, como a Bíblia Ave Maria diz aqui, mãos à obra, ou seja, não parem. Eu quero dizer hoje para você, minha irmã, que olha para o seu marido ainda distante de Deus, não pare. Eu quero dizer para você, mãe, que olha para o seu filho numa situação de drogas ou afastado de Deus, numa situação de sofrimento que seja, não pare. Eu quero dizer para você que está vivenciando um deserto espiritual na sua vida, Deus está dizendo: não pare, trabalhe, mãos à obra, continua, faz a tua parte, realiza aquilo que te compete, porque a promessa vai se cumprir, a promessa vai acontecer. Não pare. Trabalhai, mãos à obra. Mas João Cláudio, eu estou num processo de desemprego grandioso. Deus está dizendo: mãos à obra, faz alguma coisa, não pare de se mover, não fique estagnado, não fique amarrado, não fique parado. Mãos à obra, mãos à obra, que coisa maravilhosa. Só que não para por aí. Essa palavra de um Deus que incentiva o seu povo no momento de desesperança é maravilhosa, porque aqui nesse texto, nos versículos 5 e 6, na verdade também um pouquinho no 4, 5 e 6, depois que Deus fala para o povo: trabalhai, Deus dá garantias. Escuta de novo. Deus dá garantias de que estará com o povo. Meu Deus do céu. Logo depois que Deus diz: mãos à obra, trabalhai, a frase seguinte é: porque, olha só, porque eu sou convosco. Porque eu sou convosco. Aqui está: eu estou convosco na Ave Maria. Ou seja, Deus não abandona o seu povo na situação de dificuldade. Eu estou convosco. Isso aqui nos lembra o próprio Jesus, que ao ver os seus discípulos na dificuldade, na dor, o que o próprio Jesus disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus está dizendo isso para você.
repetindo as palavras do Pai ao povo judeu, Jesus diz à igreja, a sua igreja, da qual eu e você, nós fazemos parte: eu estou convosco, eu estou com vocês. E esse mistério, ele é tão bonito, que a própria igreja rememora isso em toda a Santa Missa. Como é que a gente lembra disso em toda a Santa Missa? Ele está no meio de nós. Pode aplaudir. Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, Ele está com aqueles que lhe são fiéis, Ele acompanha, Ele não abandona. Deixa eu dizer, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor está proclamando na sua vida novamente, então grava na tua alma: eu estou convosco. Mas tem um mistério ainda mais lindo dessa presença de Deus na nossa vida. Sabe qual é? O fato de que Ele está tanto conosco, que Ele não está ao lado, Ele não está atrás, Ele não está acima nem abaixo, Ele está dentro de você. Você é morada, templo de Deus. O Senhor está contigo no mais profundo do seu ser. Você crê nisso? Então por que você está aterrorizada? Você crê nisso? Por que é que você está com medo? Você crê nisso? Então por que que você se coloca como fraco e fraca? Deus está conosco. E o versículo 5 é maravilhoso. O Senhor diz, por meio de Ageu: o meu Espírito habita no meio de vós. Olha que coisa linda! Esse mistério do qual eu estava aqui a dizer há poucos segundos atrás, Deus está no nosso coração, Ele está, Ele habita a nossa vida. Só que eu preciso te dizer, lá em 500, mais ou menos, antes de Cristo, a inabitação do Espírito, ou seja, o Espírito ainda não habitava o interior dessas pessoas. Isso vai se dar a partir da nova aliança em Cristo e do derramamento do Espírito. O Senhor agora nos habita com o seu Espírito. Irmãos e irmãs, que mistério maravilhoso! Se você não está conseguindo enxergar a obra de Deus na sua vida, se você não está conseguindo enxergar o agir de Deus na sua história, se você não está vendo o operar de Deus na sua realidade, se os seus olhos não veem, eu preciso que você capte essa palavra de Deus na sua vida. O Espírito habita em ti, o Espírito habita na tua alma, o Espírito está dentro do teu coração. Ele não te deixa, Ele não te deixará. Então trabalhe, mãos à obra, faça, realize, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aí Deus falou tudo isso para o povo, mas talvez o povo ainda não tenha assimilado. No versículo 6 e 7, Deus dá garantias de que fará a sua obra. Se nos versículos anteriores Deus deu garantias que estaria com seu povo, agora Deus dá garantia que Ele vai fazer a obra. Olha o que o texto diz: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta minha casa. Ou seja, se eu estou com vocês, se eu mando vocês trabalharem, vocês ainda não acreditam,
pode ter certeza que eu, o Senhor, operarei, eu moverei mundos e fundos, eu farei céus e terra, eu farei mares e desertos, eu realizarei o processo até por nações estrangeiras, mas eu, o Senhor teu Deus, realizará a obra até o final. Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso? Deixa eu te falar, isso é maravilhoso. Ainda que você diga assim: Senhor, mas será que dá? O Senhor está comigo, o Senhor me manda trabalhar, o Senhor me diz que eu preciso ser forte, o Senhor habita em mim, tudo isso. Será que vai dar? Deus está dizendo para você: ei, minha filha, eu vou fazer. E por último, e aí o texto encerra, e aí eu termino a minha pregação, o versículo 8 e 9, eles reafirmam a verdade àquele povo que não estava vendo no presente da sua realidade a obra terminada. Deus reafirma o seu poder. Uau! Esse oráculo do profeta Ageu, ele é belíssimo. Diz o Senhor para terminar: minha é a prata, meu é o ouro. Vocês não têm dinheiro para reconstruir? Não tem? Mas minha é a prata, meu é o ouro. E aí Deus reafirma o seu poder no versículo 9, a glória desta última casa, dessa que vocês estão vendo somente os inícios da reconstrução, dessa que vocês estão vendo ainda de forma muito incipiente e pequena, a glória dessa última casa, diz o Senhor, será maior do que a primeira, e neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Meu irmão, deixa eu falar, a glória da segunda casa na sua vida, na sua realidade, na sua cruz, na sua dor, a glória de Deus será ainda maior, e você verá, Deus vai realizar. Mas como que Deus vai realizar? Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, eu faço, eu realizo, eu sou o Senhor dos exércitos. Você quer viver isso na sua história hoje? Porque a palavra de Deus, olhando seu contexto no passado, ela é muito bonita, ela é muito interessante, mas palavra de Deus é quando nós tiramos daqui e trazemos para a nossa realidade. Quantos aqui hoje querem de verdade experimentar essa palavra, cuja a grande lição é essa: mesmo que os seus olhos não consigam enxergar a realidade de forma tão positiva no presente, Deus garante que agirá, pois Ele está com você. 2, porque Ele tem uma aliança feita contigo, porque Ele está na sua vida pela força do Espírito. Quem quer viver isso aqui hoje, diga: eu quero, Senhor. Quem aqui quer se reanimar por essa palavra de Deus, levanta a mão e diga: eu quero, Senhor. Quem aqui quer ter essa certeza dentro da alma, diga: eu quero, Senhor. Então levante-se em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração agora, fecha teus olhos, meu querido e minha querida. Shekinah só está começando, será um momento de restauração, será um momento de reconstrução, e ainda que seus olhos não enxerguem a obra terminada, Deus está dizendo: eu farei, eu realizarei, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, eu tenho poder para fazer a minha obra. Põe a mão no teu coração, repita comigo: Senhor,
Senhor, nesta tarde, eu quero me apegar à tua palavra, me apegar na tua palavra, me apegar à tua promessa, me apegar na tua promessa. E ainda que meus olhos não enxerguem, e ainda que os meus olhos não eu aceito a sua presença em mim. a sua presença O em mim. Senhor me habita. O Senhor me habita. Eu aceito a tua palavra, para que eu me fortaleça. Eu aceito a tua ordem, para que eu trabalhe. Eu aceito o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre mim o teu poder. Eu quero. Eu desejo. Amém. 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 Pode aplaudir.